Olá, meu nome é Lucas de Campos Ramos, sou do Profiartes aqui do Polo da UNB e o nome do meu projeto é Gravando, Iniciação ao Processo de Gravação Profissional. Acho que dois fatores principais me levaram a pensar nesse projeto. Primeiro que hoje em dia a gente grava muito mais. Imagino eu. Dois outros fatores levam a isso, eu acho. Primeiro que as novas tecnologias, computador e tudo mais, elas substituíram grande parte do estúdio. Parte do maquinário do estúdio hoje está dentro do programa de computador. Então isso barateou a gravação, né? Por outro lado, essa produção de música independente. A música que estava na mão das gravadoras, hoje em dia está mais acessível. A distribuição de música é diferente. Então, acho que hoje em dia a gente grava mais por causa desses dois motivos. O outro motivo que me levou a pensar nesse projeto é o fato que gravar é uma parte importante, então, hoje da formação de um estudante de música. E a gente normalmente não tem esse processo na nossa formação, uma lacuna na nossa formação. Como eu dou aula numa escola profissionalizante, Escola de Música de Brasília, eu acho que iniciar os estudantes nesse processo é parte importante da formação, porque eles vão gravar. É muito provável que eles venham a gravar. Como músico, como produtor musical, como arranjador, eu acho importante que eles tenham minimamente o conhecimento das técnicas de estúdio para poder se dar bem na profissão. Então a justificativa é essa, que é um mercado importante, né? Gravar faz parte do mercado do músico. Então eu acho que, tanto que a gente vê às vezes, eu tenho visto nessa experiência gravando desde o ano 2000 que às vezes grandes músicos de performance ao vivo no estúdio não rendem bem, porque eles não tiveram essa formação. Tem uns que conseguem desenvolver isso com os anos, mas muitas vezes um grande músico não tem uma boa performance no estúdio. Eu acho importante a gente passar por essa formação. O objetivo geral, então, é introduzir os alunos às técnicas de gravação em estúdio. Como objetivo específico, eu coloquei demonstrar a importância de se ouvir, desenvolver essa capacidade de se ouvir bem, aprimorar a performance coletiva e aprimorar a performance com metrônomo, que a gente vai ver que a técnica que eu coloquei com metodologia que a gente vai usar, é importante você estar com um bom rendimento com metrônomo. Bom, a técnica que eu coloquei com metodologia é a técnica de overdubs, que consiste no seguinte: você gravar um instrumento de cada vez, pista por pista de cada vez. Hoje, com os programas de computador que a gente tem, isso é muito fácil. Antigamente não era. Era difícil fazer overdubs, por exemplo, na época dos Beatles, era uma questão difícil. Hoje em dia é muito fácil, você grava quantas coisas você quiser em cada pista, em quantas pistas você quiser. Como essa é a técnica que eu mais tenho visto por aí, nas gravações que eu participei, que eu produzi, eu acho importante partir dessa técnica, porque imagino eu, a técnica que os alunos mais têm chance de encontrar por aí, que eles mais vão poder desenvolver por aí. Então, o processo todo está dividido em 4 aulas. Na primeira aula, eles já vão ter feito um estudo prévio das partituras, vai ser um material de choro, né? Gravação de choro. Do disco Alencarinhas, que é um disco que eu produzi e toquei. Então eles vão ter estudado uma música, uma faixa, vão ter uma semana para estudar, e durante a aula, que aliás é uma aula de prática de choro aqui da Escola de Música, eles vão gravar essa música a partir das partituras. Não vou dar muita orientação nessa primeira aula, vai ser uma gravação que eles vão escolher a melhor forma, eles vão se arrumar com aquilo ali e fazer a gravação. Eu só vou sugerir que seja em forma de overdubs, né? Mas eles vão escolher a sequência e vão fazer essa gravação. Essa gravação vai servir como material de controle para a gente poder comparar com a última gravação depois. Ver se o conteúdo foi assimilado, o que pode ser melhorado, onde eu posso melhorar a proposta.
Na segunda aula eu vou levar o projeto aberto. Como eu produzi esse disco, eu tenho um projeto aberto, pista por pista, cada instrumento. E aí eu vou sugerir que a gente faça uma audição desse projeto, e eu tenho o controle dos volumes, né? Então eu vou poder tirar um instrumento até, ou aumentar um, aumentar o outro, diminuir. Acho que essa é uma discussão importante para a gente fazer, para a gente ter uma ideia mais detalhada da diferença entre a música escrita, o arranjo, e a música de fato gravada, né? A performance de estúdio. Isso pode levantar a discussão de decisões que os músicos possam ter tomado durante a gravação, em relação a diversos aspectos, em reação a uma outra, a gravação que veio antes, uma resposta ao violão, o cavaco respondendo a alguma levada de pandeiro diferente. Acho que é importante a gente conversar sobre essas coisas, esse nível de imprevisibilidade que tem no estúdio também, e as decisões que normalmente a gente tem que tomar naquela hora, né? Porque é sempre uma coisa muito pressionada, o tempo é dinheiro mesmo, né? Tem gente olhando. Então, se a gente conseguir se preparar para esse tipo de situação ao máximo, a gente aumenta a nossa chance de sucesso na performance. Na segunda aula eu vou fazer isso. Além disso, na segunda aula, essas diferentes modulações de volume vai poder deixar que a gente discuta as formas mais confortáveis de gravar, as malandragens de gravar. Por exemplo, o cavaquinista, na hora de gravar, ouvir o pandeiro um pouco mais alto, para ele poder swingar junto, ou o violão de 6 cordas, ouvir os 7 cordas mais alto, para poder responder as baixarias e tudo mais. Acho que essa parte é importante também discutir, a forma mais confortável de se gravar, né? Que instrumentos você precisa ouvir mais, aqui eu preciso de mais melodia, aqui eu preciso de mais harmonia. Na terceira aula, a gente vai fazer a segunda gravação, que eles vão gravar em cima do original. Eu vou abrir o projeto inteiro, por exemplo, na hora de o cavaquinista gravar, eu vou tirar o cavaco da gravação original e ele vai gravar com todos os outros instrumentos do original, assim com todos eles, todos os estudantes. O violonista de 7 cordas vai gravar com todos os instrumentos sem o violão de 7 cordas. Então a gente vai ter uma gravação para cada estudante. Eles vão poder ouvir a sua gravação, né? E já é uma simulação bem próxima da situação real de gravação de overdubs. Que você chega, já tem coisa gravada, então você tem que se adequar àquilo que está gravado, por mais que você tenha estudado a partitura, você tem que se adequar àquilo ali da melhor forma. Você não pode pensar só na sua execução. Então acho que essa etapa vai ser importante para eles estarem mais próximos do mundo real, né? E depois a gente vai ouvir todas as gravações e discutir o que deu certo, o que não deu, pensando já na aula 4, que aí sim eles vão fazer uma gravação completa, uma gravação, a simulação integral do mundo real, a partir do zero. E aí eu vou sugerir a ordem, por exemplo. Eu tenho para mim que a melhor forma de gravar é começar dos instrumentos de percussão, nesse caso o choro, o pandeiro, depois o cavaco. Aí sim os de harmonia, o violão 7, violão 6, só no final os melodistas. Então a gente vai poder pensar nessa ordem, nessa sequência, comparar com a gravação da primeira aula e ver o que funcionou e o que não funcionou. Essa vai ser uma experiência exatamente essa da quarta aula, exatamente do mundo real, de chegar e gravar valendo, né? Gravar valendo, sem ajuda, apenas com o metrônomo, a técnica de overdub em si. Essa aula vai ser importante para a gente poder comparar com aquela primeira aula, né? Então a nossa avaliação vai partir muito dessa discussão, das diferenças desse resultado da gravação da quarta aula com o resultado da gravação da primeira aula. Nossa avaliação vai ser feita por aí também, a gente vai comparar os resultados, né? Bom, os recursos humanos aqui que eu coloquei somos apenas nós, professores e alunos daqui da Escola de Música de Brasília. Recursos materiais, apesar do programa de computador substituir grande parte do maquinário de estúdio, a gente precisa de mais alguma coisinha, uma sala,
o computador com programa, o amplificador para a gente ouvir, não para gravar, né? Só para ouvir. Os cabos, o projeto aberto, isso é uma questão importante, né? Para realizar essa proposta, o professor precisa ter um projeto aberto. Na internet tem alguns, assim, eu já vi do Bob Marley, já vi do Sgt. Pepper dos Beatles, então dá para usar também. Quem não tem efetivamente participado de uma gravação pode tentar na internet achar algum projeto aberto de um disco. Um microfone, cabo pedestal, fone de ouvido para as gravações, cadeira sem braços e os instrumentos são os dos alunos. Bom, aí tem as referências que eu coloquei no projeto. E para fechar, assim, imagino que, como eu falei lá no começo, essa é a parte importante da formação do músico. Quanto mais a gente puder trabalhar isso, menos dificuldade os nossos estudantes vão ter quando chegar em estúdio, onde a gente sabe que a pressão é muito grande, né? Então, quanto mais eu puder falar com eles de como se preparar, como se precaver de alguns acidentes que podem acontecer, como imaginar a melhor forma de colocar a sua execução, imagino eu que estarei preparando meus alunos para o mercado de trabalho. Valeu!